Bom, começamos então. E hoje o nosso encontro é o tema 24, né? 24. A mulher sábia é forte. Um tema bem forte, né? Bem desafiador. Eu tinha colocado aqui para você orar, Gil, mas eu posso orar e depois você ler o Tá. estudo, né? Acho que vai ser melhor para não ficar muito te forçando aí com a voz no início. Vamos orar então? Vamos. Santo Deus e amado Pai, graças te damos por mais esse dia de vida que o Senhor nos deixa, Pai. Muito obrigada por esse momento precioso, Pai, estarmos separando, ó Deus, esse tempo para estudar da Tua palavra, estudar sobre a mulher sábia, Pai, algo que todas nós temos almejado, Pai, a ser sábia, a buscar melhorar a cada dia, Pai, diante da Tua presença. Ser sábia diante da Bíblia, Pai, diante daquilo que o Senhor tem nos ensinado, não diante dos homens, não diante do mundo, mas diante da Tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas irmãs dos grupos, ó Pai, que não puderam conectar, mas eu creio, Pai, que depois estarão vendo esse vídeo, Pai, que o Senhor fale também o coração delas. Ministra, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada uma. Abençoe, Pai, esse estudo, nós entregamos o controle total em Tuas mãos, Pai, aquilo que for falado, aquilo que o Senhor quiser trazer revelação aqui, nós estamos, ó Pai, com o coração aberto, ó Deus, para fazer a Tua vontade, ó Pai, para buscar mais do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você pode ler, então, a página 59, né? O dia 24. 59. A mulher sábia é forte. Se você vacila no dia da dificuldade, quão limitado é a sua força? Provérbios 24:10. Uma das maiores lições que aprendi na caminhada cristã é que é preciso ser forte. Forte e ardente, como Deus ordenou Josué. Josué 1:9. Mas também aprendi que essa força nem sempre se manifestará em minhas emoções, ações ou atitudes. Essa força muitas vezes deverá ser uma escolha, uma decisão, como já falamos aqui, a mulher sábia é controlada pelo Espírito Santo, não por aquilo que acha, sente ou pensa. Nossa força e nossa fé serão testadas no dia da adversidade, como relata nosso texto base de hoje. Amo a história da mulher cananeia. Ela enfrentaria inúmeras dificuldades. Vejo que ela poderia ter desistido, poderia ter se rendido ao desânimo e ao fracasso. No entanto, ela nos dá um verdadeiro exemplo de força e fé. Ele permanece crendo e buscando Jesus, permanece pedindo. A mulher cananeia clama a Jesus para que tenha misericórdia dela e de sua filha, que estava terrivelmente endemoniada. Mateus 15:22. Mas, ao invés de uma resposta imediata, ela encontra resistência. Mesmo sendo ignorada por Jesus e repreendida pelos discípulos, ela não desistiu. Mateus 15:23. Mesmo quando Jesus parece dar uma resposta dura, ela não se ofende, nem se vitimiza, não desiste. Pelo contrário, sua fé se torna ainda mais firme. Mateus 15:27. E foi justamente essa perseverança que moveu o coração de Jesus. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Mateus 15:28. Que exemplo para nós! Quantas vezes, por muito menos, já reclamamos, já pensamos em desistir, já nos sentimos injustiçadas. E estou falando por mim. Infelizmente, já fui fraca no dia da dificuldade.
E Deus não se alegra quando retrocedemos. Hebreus 9:38. Mas hoje quero declarar uma palavra sobre nossas vidas. Nossa força está em Deus e no seu poder. Efésios 6:10. Não fomos chamados para inconstância. Tiago nos ensina que uma pessoa inconstante é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento, e ainda nos diz que não receberemos algo do Senhor por sermos assim, estáveis. Tiago 1, 6, 8. Que, em nome de Jesus, toda inconstância saia das nossas vidas. Que sejamos mulheres fortalecidas pelo Senhor, revestidas de sua força e de seu poder. Que sejamos sábias, resilientes, cheias de fé, como a mulher cananeia. Que sejamos aquelas que avançam, não aquelas que retrocedem, aquelas que vivem pela fé. Mas o justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10, 38 e 30. Diante das dificuldades, das dores e das oposições, continuemos buscando Jesus. Hoje, declaro sobre minha vida e sobre a tua. Somos mulheres sábias e fortes. Não somos vítimas, somos fortalecidas em Cristo. Nossa força não está naquilo que sentimos, não está em nós, mas está em Deus. E que aquela mulher insensata que hoje crê e amanhã duvida, não tenhas mais morada em nós. Amém? Hoje, o nosso desafio é listar todas as áreas em que, até aqui, a insegurança, a dúvida ou até mesmo o vitimismo têm prevalecido em nós. Liste, anote, profeticamente ore, entregando tudo a Deus, mas também decida que a mulher sábia e forte dentro de ti vai levantar e assumir o controle. Tome atitudes práticas para vencer cada área limitada que você identificou e anotou. Amém. Amém. Então, na parte do estudo, a primeira pergunta que nós temos lá é: o que significa ser forte aos olhos de Deus? Então, em Efésios 6:10, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, essa palavra aqui, ela está dizendo que quando a gente fala, né, ser forte aos olhos de Deus, a gente não está sendo forte por nós mesmos. Não é a nossa força do nosso braço, não é o nosso físico, não é o nosso psicológico, né? É a força que Deus nos dá. É Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece, né? Essa passagem sobre a armadura de Deus, o apóstolo Paulo incentiva os cristãos a permanecerem firmes espiritualmente, né? Então, aqui, independente do que está acontecendo na nossa vida, é manter o nosso espírito ligado com Deus, né? Porque só assim a gente continua forte, mesmo o físico não estando forte, mesmo o emocional não estando forte, é a nossa conexão ali do espírito com Deus. Por isso que a gente tem que se alimentar todos os dias, né, da palavra, alimentar ali de louvores, das orações, do jejum, porque é isso que nos fortalece. Verdade. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que estou forte. O que Paulo está querendo dizer aqui, né? Que a graça de Deus é suficiente. E essa é a verdadeira força, é o que a gente precisa. O que a gente precisa para se manter firme é a graça de Deus. Sempre que a gente está no meio de uma dificuldade, achando que não é possível, se sentindo fraco, é lembrar da graça de Deus.
Lembrar que ele disse também que o poder dele se fortalece na nossa fraqueza, né? Onde a gente vê que a gente não tem mais condições de lutar ou de resolver sozinho, e aí a gente se volta mais para Deus, porque a gente já enxerga ali que não tem mais jeito no nosso ponto de vista de ser humano, né? E aí que Deus começa a trabalhar, porque a gente se entrega por total. Quando a gente vê que não temos mais a capacidade, é só Deus para resolver. Então, é aí que o poder dele se manifesta e nos fortalece. A gente às vezes acha que não tem mais força e a gente passa por algumas lutas que fala, nossa, mas não sei nem como eu cheguei até aqui, né? É por estar ali conectado com o Senhor. A segunda pergunta é: como podemos buscar forças no Senhor nos momentos difíceis? Em Salmos 46, do 1 ao 3, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas rujam e espumejem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Essa parte aqui dos Salmos, ele fala muito sobre a nossa confiança em Deus. Mesmo que a gente não esteja entendendo o que está acontecendo, ou que seja algo bem terrorista, assim, o nosso ponto de vista, né? Porque Deus criou a Terra, né? Não tinha nada, e Ele falou, né? E que haja luz, houve o formato, houve as divisões, né? Do dia, da noite. Ele criou tudo somente falando, né? E para nós é difícil entender, né? Quando a gente vê uma catástrofe, né, a gente vê um fenômeno climático, né? Esses dias teve essa ventania toda por aqui, não sei aí como foi, mas a gente olha e pensa, nossa, não tenho domínio sobre isso, mas a gente tem que lembrar que Deus tem, né? Ele calou o vento, ele calou a tempestade, ele acalma o mar, né? Ele está no controle de tudo, ele criou tudo. Então, ele é a nossa força, a gente precisa de ter essa consciência quando o dia difícil vem, né? Que as coisas podem fugir do nosso controle, a gente pode não entender, mas o Deus é soberano, ele sabe, ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle, né? E Isaías 41:10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então, em Isaías, a gente tem essa promessa do Senhor, que Ele está conosco, né? Nos dias maus, nos dias bons, Ele também está. Nos dias bons é até mais fácil a gente olhar e ver Deus, e glorificar e agradecer. Mas no dia mau, Ele também está com a gente, né? Ele também está ali nos sustentando, nos ajudando, né? E muitas vezes a gente tem medo, fica insegura, e às vezes até perguntando, né, onde está Deus nessa hora, mas a gente precisa de lembrar que Deus está conosco, está aqui na Bíblia, está em Isaías 41:10, e a gente precisa buscar acalmar o nosso espírito conectando com o Senhor, porque muitas vezes não é fácil, né? Não é fácil a gente que está aqui nesse mundo, né, tão atribulado, qualquer coisa já nos abala, né? Então a gente estando buscando ao Senhor, mais conectado com Ele, é o que nos ajuda a manter a confiança, a manter a esperança, né? A manter-se mais calmo diante de tantas tribulações, tantas incertezas que a gente vive, né? Quer comentar alguma coisa? Isso aí que a gente está falando sobre isso, eu sempre tive um cuidado, sabe, Cris? Todas as minhas tribulações, eu sempre fui muito temente ao Senhor. E eu sempre vejo, eu já passei muita coisa na minha vida, né? Separações, criar filho sozinha, situações financeiras, abalada, bem miserável mesmo. Mas assim,
eu sempre falava assim para Deus, ó, eu orava para Deus, Deus me ajuda, Deus me conforta, Deus me restaura. Eu sei que o que eu estou passando não foi culpa tua, foi minhas escolhas, né? Eu sempre tive esse cuidado, até hoje, até hoje. Todas as minhas tribulações que eu passo, eu sempre digo, Senhor, tu me mostrou, tu me avisou, mas eu fui teimosa, eu fui rebelde, então eu estou pagando um preço, Senhor, eu estou no deserto, mas, sabe, eu dizia assim, Senhor, eu estou no deserto, mas eu sei que o Senhor cuida de mim, porque tinha situações, Cris, que só o Senhor mesmo, né? Então eu ia dormir, eu me ajoelhava, chorava, orava, e aí de manhã já vinha assim totalmente uma luz, uma solução, né? Às vezes eu dizia assim, meu Deus, o que que eu vou amanhã vou dar para essas crianças? O que que eu vou comer amanhã? Mas assim, aí quando amanhecia o dia, a resposta chegava no meu portão, né? Então, eu nunca culpei ao Senhor, eu nunca gostei de questionar nas minhas tribulações, nos meus sofrimentos, eu nunca gostei de perguntar assim, ah, por que o Senhor está fazendo isso? Ah, por que o Senhor está certo? Não, eu sempre dizia, Senhor, eu só peço uma coisa, e até hoje eu faço falo do mesmo jeito. Eu digo, Senhor, eu só peço que o Senhor não saia, não me abandone, não deixe eu sair da tua presença, porque essas tribulações, isso que eu estou passando, foi escolha errada minha, então é o preço. Mas eu sabia que eu estava lá no deserto, mas ele cuidava de mim todo dia, Cris, todo dia. Ai, amém. Nossa, que experiência, né? Porque é na hora que tá no deserto que vem os questionamentos, né? Que Uhum. às vezes a gente, como a Denise até escreveu no livro, né? A gente tem uma reação fraca, né? Uhum. Glória a Deus pela sua vida, Gil. Item 3. Como podemos equilibrar a força emocional, espiritual e física? Então, em Neemias 8:10 diz assim: Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, bebei bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, aqui ele diz que quando a gente erra, né, a gente precisa se arrepender, né? A gente não precisa ficar triste, a gente tem que se arrepender. Erramos. Temos um Deus misericordioso que está ali como nosso Pai, né, aberto a nos perdoar, sabe que nós somos falhos e que Ele, assim, se regozija quando a gente se arrepende e não peca de novo, né, naquele mesmo pecado. E muitas vezes o inimigo ele faz ao contrário, né? Ele nos mostra o pecado para nos acusar, para falar que nós não podemos nada, que nós sempre erramos, que a gente não consegue, mas o Espírito Santo não, ele mostra o pecado, o erro, para a gente se arrepender, né? Para a gente ser confrontado, entender que está errado e buscar um conserto com Deus. Então, quando nós somos confrontados com o Espírito Santo, não é motivo da gente entristecer, não é motivo da gente ficar achando que acabou, que eu não vou conseguir, desanimar, né? É motivo de alegria, né? Da gente ali ter esse momento, né? Ainda há tempo de se arrepender, né? Buscar, né? Se alegrar com o arrependimento, com aquele entendimento e com a presença de Deus. Porque Deus se alegra quando a gente se aproxima dele, quando a gente se arrepende, quando a gente pede forças para ele, pede ajuda para ele, né? Porque ele quer nos renovar e ele quer nos fortalecer, ele quer nos dar esperança, ele quer que vivamos alegre, alegre na presença dele, que nos basta, né? É suficiente para a gente ter essa alegria, né? Não só momentânea, mas ser algo para a vida eterna, né? Momento de paz, de alegria que só ele pode nos dar. Em Filipenses 4:13 diz assim: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui o Paulo, né, o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso, né? Então imagina a cena, preso, sendo ali, né, humilhado, machucado, né, como ele estava sendo, sem ver assim nos olhos humanos, né, uma saída, né, como ele ia sair daquela situação.
mas ele diz que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Então, ele está dizendo ali que o espírito dele estava ligado com o Senhor. Então, o que estava acontecendo com a carne dele ali, o emocional dele, né, tudo que ele estava passando era menor do que o que o espírito estava ali regozijando no Senhor, trazendo a força para ele, a força que no físico ele não tinha mais, a força que no emocional talvez estava bem abalado com tudo que ele estava passando, mas o espírito, estando forte, ele sustenta o restante, né? Foi isso que ele quis dizer aqui, que ele pode todas as coisas em Deus. Então, pode acontecer no físico, pode acontecer no emocional, mas se o espírito está ligado com Deus, é o que sustenta, é o que fortalece. Eu coloquei aqui também que Paulo aprendeu a estar contente em qualquer situação, na abundância ou na necessidade. Sua capacidade de suportar e vencer vem de Cristo, não de si mesmo. Em momento nenhum ele ficou questionando a Cristo, né, o que estava acontecendo com ele. Ele foi para levar a palavra e mesmo assim ele foi humilhado, foi perseguido, foi preso, sofreu, mas ele reconheceu que a força vinha de Deus, Deus que estava ali com ele em todos os momentos. No item 4, diz assim: quais são os exemplos bíblicos de mulheres fortes que podemos seguir? Aí tem 2 exemplos no texto. Débora e Juízes, né? 4, do 4 ao 9, que diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Peraí, perdi aqui o celular. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não te deu ordem, dizendo: Vai e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e leva-os ao monte Tabor. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, Cícera, chefe do exército de Jabim, com seus carros e com as suas tropas, e o entregarei nas tuas mãos? Disse-lhe Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque a Quedes. Então, essa passagem aqui de Débora, ela nos encoraja bastante, né? Com relação à fé, com essa intimidade com o Senhor, né? Débora, a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora, né? Ela era a pessoa que conseguia conversar com Deus e levar a estratégia de guerra para o seu povo, né? Ela liderava esse povo. E ela tinha um exército, né, que trabalhava. E nesse exército, as pessoas eram equipadas ali com espadas, né? Só que a guerra era contra um povo que estava mais armado, né? Mais preparado, com tropas maiores do que a capacidade humana que ela poderia ver com o exército dela. Mas ela confiou no Senhor, na estratégia que Deus deu para ela, né? E quando o chefe do exército falou: se você for comigo, a gente vai, ela foi. Ou seja, ela confiava naquela direção, né? E outra coisa interessante também é que ela foi, mas em nenhum momento ela pegou a espada, né? Porque o papel dela ali era liderar. E ela não é um homem, né? Ela é uma mulher. E ela estava ali no papel dela de mulher. Ela não estava no papel de homem que luta, que sabe mexer com espada.
E isso leva também para a nossa vida, para o nosso casamento, né? Quantas vezes a gente quer fazer o papel do homem ali, a gente nem sabe trocar uma lâmpada, mas quer trocar a lâmpada, né? Quem sabe pegar uma chave de fenda e quer ali usar a chave de fenda para resolver um problema, alguma coisa mais rápida, não quer esperar, né? E Débora nos ensina isso. Ela passou, né, ela recebia ali as orientações de Deus, passava para o exército, e o exército ali, o chefe do exército chamou ela para ir, ela foi, mas ela continuou na posição dela. Ela não assumiu outra posição, né? Ela ficou na posição que ela deveria ficar, que é onde Deus colocou ela para trabalhar, para liderar. Ela mostrou ali a confiança no poder de Deus, né? Porque ela tinha certeza da vitória que ia vir e que essa vitória não seria uma vitória por forças humanas, porque por forças humanas eles já eram derrotados, né? O outro exército estava muito mais equipado em termos de armas e preparação do que o exército que ela estava liderando. Então ela foi ali com muita ousadia e fé. E a vitória viria, ela também disse, não por força humana, mas pela mão do Senhor, que escolheu uma mulher, Jael. Então, esse exército também, ele não ia receber o crédito dessa guerra, né, de ter vencido essa guerra, e nem ela ia receber, né? E muitas vezes a gente, como líder, né, às vezes Deus nos coloca em uma posição, mas às vezes quem vai receber a honra é outra pessoa, né? A gente vai estar ali talvez nos bastidores, talvez ajudando, orientando, ou ali buscando a Deus para que tenha, né, uma palavra, uma estratégia, mas Deus vai honrar quem Ele quer honrar, né? E muitas vezes Ele escolhe pessoas que a gente acha que é improvável, né? Então, o que a gente pode aprender com isso? Que a força verdadeira não está na posição, né? Não estava ali no exército que era mais forte, não estava ali no gênero, se era nos homens, se era nas mulheres, ou na autoconfiança de cada um, mas em obedecer e confiar em Deus, né? Que foi o que Débora fez. O livro de Juízes relata um período em que o povo de Israel vivia um ciclo constante. Eles pecavam e se afastavam de Deus. Sofriam opressão de povos inimigos, clamavam ao Senhor por livramento. Deus levantava um juiz, um líder, para restaurar o povo. Então, eles estavam vivendo, não tinha ali uma firmeza com Deus. Quais as lições que a gente tem nessa parte de Juízes que fala sobre Débora, né? Sobre o exemplo dessa mulher. Deus levanta quem Ele quer. Débora mostra que o chamado de Deus não depende de gênero, posição ou força, mas de disposição e fidelidade. A fé verdadeira confia na palavra de Deus. Baraque hesitou, mas ainda assim obedeceu. Débora foi junto e eles foram para a guerra, aonde Deus estava mostrando. Mesmo a fé vacilante, quando é colocada em ação, pode ser usada por Deus. Porque muitas vezes a gente tem um certo medo, né, de confiar, de seguir aquilo que a gente está tendo a direção de Deus. Mas se a gente, mesmo com medo, a gente seguir, né, ser obediente ao que Deus está mostrando, o que Deus está pedindo, Ele é fiel para nos honrar, né, para nos sustentar. 3. A glória pertence a Deus, não ao homem. O fato da vitória vir pelas mãos de uma mulher destaca que Deus é o verdadeiro autor da conquista, não os heróis humanos. A liderança espiritual é coragem e serviço. Débora não apenas mandou, ela foi junto, inspirando confiança e mostrando o que é liderança piedosa, caminhar ao lado dos outros com fé. Deus usa situações improváveis para manifestar sua força. Um exército fraco vence uma potência militar. Uma mulher profetiza, guia a nação. Outra mulher derrota o inimigo. Tudo isso mostra que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, como nós lemos aqui em 2 Coríntios 12, 9. Muitas vezes a gente
passa uma mensagem de Deus, né, e vê que a pessoa não vai seguir, e a gente pensa, eu fiz a minha parte, né, agora é com ela, não quer fazer, vou só orar, ver se Deus tem a misericórdia, se ajuda, se, né, se puxa ela ali para seguir, mas Débora fez diferente, né, Débora foi junto. Ah, você quer que eu vou? Então vamos, nós vamos junto e vai dar tudo certo. Quando Deus chama, Ele também capacita, né? Isso é algo muito importante. Muitas vezes Deus chama a gente para algo que a gente olha e fala, mas quem sou eu, né? Como assim eu vou fazer? Eu não sei fazer isso, né? Não é o que eu consigo fazer, o que eu sei, a minha profissão, mas Deus, Ele garante a vitória, não é pela força humana, é pela presença dEle, pela intimidade com Ele. Às vezes Ele nos chama para liderar, encorajar ou ir à frente, como Débora. Outras vezes, Ele nos pede coragem para obedecer, mesmo com medo, como Baraque. Em todas as situações, Ele nos lembra, não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Aqui é um tema importante, nem sempre Deus vai nos chamar para liderar, né? Às vezes Ele vai nos chamar para enviar uma mensagem, né? Para encorajar alguém, para orar por alguém. Então, vai ter momentos que sim, vai ser para a gente liderar, mas tem momentos também que vai ser para encorajar, para estar ali nos bastidores, né? E a segunda mulher que eu queria falar é Esther, que está em 4, do 15 ao 16. Então disse Esther, que respondesse a Mardoqueu, vai ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Então, esse relato de Esther, da fé, né, ela se levanta no meio de uma crise. Ela estava lá com o rei e morando no palácio, né, com o rei, e ela ficou sabendo, né, que o rei Assuero havia sido enganado por Ramã, que planejava exterminar todos os judeus do império. E Esther era uma judia também, né? E ela foi avisada. Então, o seu primo Mardoqueu pede que ela interceda pelo povo. Só que apesar dela ser a esposa do rei, ir até a presença do rei sem ser chamada, ela poderia ser punida com a própria morte. O rei poderia, naquela época, mandar matar ela por entrar na presença dele sem ser convidada. E o que Esther pensou, né? Ela queria ajudar o povo dela, mas ela ia arriscar a própria vida, né? Então ela não foi de qualquer jeito, né? Ela não simplesmente deixou ali a euforia ou as emoções e saiu correndo, vou falar com o rei, né? Que injustiça, vou resolver isso agora. Não. Ela foi, ela pediu a direção de Deus, ela jejuou 3 dias e ela também pediu para que o povo dela, né, os judeus, também ajudassem ela em jejum e em oração durante esses dias, juntamente com as servas delas, né, que também iria jejuar esses dias para ajudar ela com essa missão. Então, ela nos mostra coragem nas circunstâncias impossíveis. Esther sabia o risco que corria, mas entendeu que sua posição era parte do plano de Deus. Porque Mardoqueu havia dito antes, né, dela entrar no reino: quem sabe se para o tempo como este chegaste a este reino. Né? Ele, sem saber lá no início do que ia acontecer, ele já falou isso para ela. Ou seja, acreditando que Deus está no controle de tudo, que tudo tem um propósito. Ela não estaria ali em vão. Ela poderia, em algum momento, entender o propósito que ela estava fazendo ali, porque ela estava naquele lugar de rainha. E ela escolheu confiar em Deus, mesmo diante da morte. Dependência total de Deus. Antes de agir, Esther pediu 3 dias de jejum e oração. Isso mostra que a coragem verdadeira nasce da comunhão com Deus e não da autoconfiança. Ao dizer, se perecer, pereci, Esther demonstra rendição total, né? Ela se entregou, ela fez a parte dela de buscar ali o jejum e oração, se preparar, buscar a presença do Senhor, qual seria a estratégia,
E ela se rendeu, falou: olha, eu vou, se eu morrer, eu morri. Mas eu fiz ali um momento buscando ao Senhor. Eu não fiz de qualquer forma. Eu fiz baseado na palavra. Unidade do povo em oração. Esther convoca todos os judeus a jejuar juntos. Isso mostra o poder da intercessão coletiva. A fé unida move o coração de Deus. Então ela não fez sozinha, né? Ela não jejuou, ela não ficou ali em secreto. Ela convidou todo o povo, né? Como todos estavam diante de uma grande ameaça, ela pediu essa coletividade. E isso moveu o coração do Senhor. Então, lições que a gente tira desse texto, né? Deus nos coloca em posições e momentos com um propósito. Assim como Esther, cada um de nós pode ser instrumento de Deus para um tempo como este. A fé verdadeira não é ausência de medo, mas agir apesar dele, apesar do medo, agir, né? Buscar uma estratégia, buscar uma solução. Esther teve medo, mas escolheu obedecer. Antes de decisões importantes, busque a direção de Deus. O jejum e a oração abrem o caminho para agir com sabedoria e poder espiritual. Entrega total a Deus traz libertação. Consigo ler o que está aqui embaixo. Quando confiamos nele, mesmo sem saber o resultado, ele transforma riscos em milagres. E ficou esse grande exemplo para a gente na Bíblia, da vida de Esther. Quer fazer algum comentário sobre Débora e Esther? Ou outra mulher? Não, eu também admiro essa passagem, apesar que a minha mulher da Bíblia, sabe qual é, meu, Sabe? mas assim, elas mostraram, né, a intimidade, é que nem eu falei ainda há pouco, quando a gente tem essa intimidade com Deus, a gente não fica questionando, por quê, né, por que que eu estou passando, você já sabe, ou porque foi uma má escolha, ou porque é uma coisa que aconteceu, como no caso de Esté, né, que os judeus iam ser banidos, né? Então, assim, Deus vai dando estratégia. E a gente tem nessa intimidade com Deus, a gente consegue ter uma sabedoria, né? E Deus Ele coloca você em lugares que você acha que você não vai conseguir. Ou à frente de uma liderança, ou à frente de um ministério, assim, né? Mas tem muitas pessoas, assim, o Cris, que elas não têm esse entendimento, então elas querem ser líder, elas querem ter uma liderança, mas elas não têm o entendimento que quando Deus quer fazer a obra, agir na nossa vida, pode ficar por trás das cortinas, né? Que nem o pastor falou domingo agora, ele falou assim, gente, nós temos muito trabalho na igreja, foi culto de missões, né? Nós temos muito trabalho na igreja, a gente tem pouco microfone, mas trabalho a gente tem muito. Então, aqui dali me veio assim, eu digo, porque as meninas sempre falam que eu gosto de ajudar, mas eu fico nos bastidores, né? E aí eu fiquei pensando, realmente, é muita gente querendo ser líder com microfone, né? Aparecer. Mas eles não entendem que às vezes Deus quer usar essas pessoas em outros lugares, no evangelismo de rua, numa entrega de um panfleto na sua casa, né? Na sua família, no seu trabalho. Então, elas duas, elas entenderam o propósito de Deus. Elas entenderam que elas estavam naquele lugar, naquela situação, né? E elas confiaram, né? Que nem a Esther disse, se morrer, morreu, mas pelo menos Deus me deu a estratégia, né? E ela foi até o fim. No final, ela conseguiu, né? Através do propósito dela. E outra coisa que eu também aprendo, o ministério de oração é muito importante na igreja, para tudo, né? É a comunhão. Eu falo para o Nelson que eu não perco quando tem curso de intercessão.
que eu faço parte do ministério, né? Porque ali é uma comunhão, ali tem várias pessoas clamando pelos mesmos objetivos, né? E Deus usa, ele vai escutando, porque a gente está ali de joelho, clamando por uma situação, e ele vê que é coração puro, é aquela comunhão entre irmãos, né? Então eu acho que isso na intercessão é muito bom. Então, tudo é importante, mas se a gente colocar Deus na obra, na frente de tudo, a gente tem a resposta. Pode não ter no nosso dia, no nosso momento, mas lá na frente você vai entender o porquê que Deus te colocou lá. É verdade. E até assim no nosso trabalho, né? Às vezes a gente está no trabalho e daqui a pouco Deus incomoda com alguma coisa, né? E aí a gente vai entendendo que tudo é para glorificar o nome dele, né? Não é só estar na igreja, né? Não é só sair em nome da igreja para fazer uma obra. A nossa vida é a obra. É o Né? nosso testemunho, né? É o Então, nosso testemunho. É. o que nem o pastor falou, o estudo lá da escola bíblica foi sobre missões. Então, o irmão falou assim: mas, gente, é importante fazer missões, mas você tem que estar preparado, tem que conhecer bem a Bíblia. Aí o pastor falou assim, pediu a palavra e falou. Aí eu aprendi muito no domingo. O pastor falou assim: olha só, é importante aprender, mas lá naquele tempo, quando os discípulos saíam para evangelizar, quando as pessoas saíam a levar a palavra, naquele tempo não tinha Bíblia, naquele tempo não tinha preparo, naquele tempo não tinha um professor de teologia. Então, era o Espírito Santo do Senhor que falava e o Senhor ia orientando. Vai, ide pelo mundo e pregai o evangelho. Né? Assim, então, Deus vai usando, como você está falando, é no trabalho, é na igreja, né? É na rua, é o seu testemunho na sua casa, porque não adianta eu ir para a igreja do domingo, fazer o estudo, aprender, e não dar um bom exemplo, nem no meu trabalho e nem na minha casa, primeiramente, né? Exatamente. E até essa parte dos discípulos, né? Eles estavam ali aprendendo ainda com o Senhor, né? E eles já estavam levando a palavra. Né? Então, eu acredito que Deus vai capacitando, porque se a gente esperar, a gente achar que a gente domina tudo, né, da Bíblia, todas as palavras para falar, vai ser difícil, porque como ser humano é difícil, né, você conhecer tudo. Né? Então, eu acredito sim, que Deus vai acrescentando, a gente começa a falar e o Espírito Santo vai orientando ali, vai direcionando, né? Ajuda a gente a lembrar ali das passagens bíblicas, a ter uma interpretação, às vezes até diferente na hora, né? Que a gente está ali com uma pessoa, porque é ele que faz a obra, não é a gente. Por mais que a gente se prepare, que a gente estude, que a gente, né, faça aí talvez uma faculdade de teologia, alguma coisa, se não tiver o mover dele, não vai ter arrependimento, não vai ter obra, né? Não vai tocar o coração da outra pessoa, vai ser estudiosos discutindo os conceitos, né? É, Mas a gente precisa da presença do Espírito, né? É isso aí, eu digo que eu não quero ser uma excelente evangelista, não. Não quero sair, eu não quero saber tudo, eu quero falar bonito, eu não quero saber tudo aqui, não, mas eu quero saber que eu tenho um testemunho que eu possa mostrar para as pessoas que eu tenho um bom testemunho e através. Eu sempre digo que é fácil você evangelizar através do seu testemunho do que você ficar falando da Bíblia, falando, que a pessoa não entende. E se você não tiver um bom testemunho, a pessoa vai dizer assim, mas para quê? A pessoa está falando para mim ir para a igreja, está pregando, mas não está fazendo nada que agrade o Senhor, então não Por isso adianta. eu gosto desse livro da Denise, né? De Mulheres Sábias em Construção, porque ela ali não fica só, né? Tem a base bíblica e aí ela traz para a prática. Porque muitas vezes o que a gente precisa na hora de evangelizar é de dizer para as mulheres: eu sou uma mulher como você, né? A gente não precisa se engessar e falar, olha, eu sou uma mulher sábia, né? Lá de Provérbios 31. Não, eu sou uma mulher sábia em construção. Eu estou buscando ainda e trazer isso para a prática. Né? É, A gente precisa dominar as nossas emoções. E aí a gente tem testemunho, eu estou dominando ainda, né?
errei aqui, hoje já estou mais dominada nesse assunto, né? Nesse aspecto. E eu acho que trazer essa parte humana, né, como pessoas normais para o evangelismo, né, para quem está sendo ali ministrado, é algo importante, porque às vezes eles olham para a gente como pessoas assim, nossa, mas é muito perfeita, como que eu vou chegar? Nós não somos perfeitos, né? Então não precisa, não tem que passar essa imagem, tem que ser ser humano, né? De onde Deus me tirou, né? O que Ele está fazendo na minha vida agora? O que eu estou aprendendo? O que eu estou buscando? O que eu estou melhorando? Para mim, o melhor evangelismo é isso, é o testemunho de vida. É isso aí, tem gente que fala, Traz fragilidades e, é, né? que fala assim, na igreja só tem santo. Não. Aí eu digo, gente, não só tem santo, não. Tem um monte de pecador lá, cheio de falha, buscando a santidade, buscando melhorar, né? Ou então fala assim, a igreja é um hospital. Eu digo, a igreja é um hospital, mas se você não quiser cura, ela pode ser o pior lugar de você perder tempo. Porque, né, eu sempre falo que as pessoas gostam muito de, de pegar essas palavras, né? A igreja fica lá, aí não busca melhoria, não continua no pecado, continua fazendo as coisas erradas. Mas eu vou para a igreja porque lá é um hospital. Não, eu trabalho nessa área de hospital há 27 anos, eu digo assim, gente, a igreja é um hospital, mas lá no hospital ela só tem duas coisas, ou você é curado, ou você morreu, vai ser enterrado, né? Então a igreja é a mesma coisa. A igreja é um hospital, mas se você tem que se esforçar, você tem que buscar a cura, né? E a conversão, porque eu sempre falo também, porque você só quer ser certinha porque aceitou Jesus. Gente, a gente levantar a mão e aceitar Jesus como nosso Salvador é o início de tudo. A conversão, ela é todo dia. Todo dia eu me converto, porque eu sou pecadora, o pensamento, a língua, o julgamento, né? O livro aqui da Denise, ele foi uma inspiração. Cada dia que passa, eu aprendo mais. Nesse livro aqui de mulheres, porque eu já tinha esse pensamento, essas coisas que eu estou falando, eu já sabia. Mas aí eu senti que agora a gente fica mais forte, porque você entendeu que todo dia você tem que buscar e aprender com as mulheres, buscar sabedoria, porque nós somos falhos, né? É isso aí. Exato, a conversão é cada dia, né? E ela é individual, né? Assim como a salvação, como você falou, tá lá na igreja, mas se você não cuidar da salvação, não vai ter. Se você não cuidar também ali, não buscar uma cura, não buscar uma intimidade com o Espírito Santo, não vai. É isso aí. Tá na igreja é uma base, né? Você tem ali os irmãos, você tem uma comunhão, mas você tem que ir sozinha seguir os caminhos. Bom, a última é assim: quais áreas da nossa vida, da sua vida, você sente que precisa da força de Deus? Em Salmos 18:32 diz: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Em 1 Crônicas 16:11, olhem para o Senhor e para a sua força. Busque sempre a sua face. Eu acho que são em todas as áreas, né, que a gente precisa de da força de Deus, porque às vezes está indo bem numa área e acontece uma coisa, se a gente não tivesse firmada, a gente cai junto, né? Então, acho que a gente precisa de Deus em tudo, é buscar nele, sempre estar ali com o espírito ligado nele, né? Tá sempre em oração ali, porque qualquer área, qualquer momento a gente pode ser surpreendido com momentos difíceis e a gente precisa de estar com o espírito ali fortalecido para não cair, né? Para não ser um dia mal que a gente não consiga reagir bem. É verdade, Cris. E essa madrugada, geralmente eu acordo, eu acredito que seja o Espírito Santo Senhor que me chama pelas madrugadas, e veio assim na minha. Não, eu acho que não era sonho. Para mim, eu estava sonhando, mas não era. Que Deus falava assim para mim, assim, ó. Que às vezes para de cobrar, né? Para de cobrar, faça a sua parte, porque às vezes a gente só vê
o que o outro está fazendo, né? Você cobra o carinho, mas você está dando carinho? Você cobra atenção, mas você está dando atenção? Você cobra várias coisas, mas será que você está fazendo o que você está cobrando, né? Então, isso para mim foi assim, o meu eu, trabalhar o que ainda falta, o que ainda precisa melhorar, né? Como mulher sábia, buscando sabedoria no Senhor, mas falava nitidamente assim para mim, ao invés de cobrar, veja se você está fazendo, porque é muito fácil a gente cobrar, né? Eu cobro eu quero que o meu marido seja assim, minha casa seja assim, mas será que você está trabalhando isso para que seja assim, né? Então, Deus fala muito com a gente a respeito disso, né? A gente, Primeiro em mim, né? Depois através de mim. depois através de mim, né? E é o que eu falo lá na igreja também, gente. Aqui a igreja, como você falou, é uma base. A gente precisa ter muito. O pastor também falou sobre isso, que ele fica muito triste. Como que a gente vai mostrar, dar o nosso testemunho, né? No dia de culto de missões, a gente estava aprendendo sobre isso. Para ser missionário, eu não preciso só fazer fora, eu não preciso só viajar, eu não preciso só sair na rua, né? Para ser missionário, eu posso ser missionário dentro da minha casa, da igreja, e ele fica triste em ver dentro da igreja pessoas que não falam com o outro, pessoas que não dão uma paz do Senhor, pessoas que odeiam o seu irmão. Ele falou assim, e aquilo vai mexendo com a gente, porque a gente realmente vê essas coisas, né? Então, eu fico vendo também lá na igreja algumas coisas, aí eu digo assim, Senhor, mas me melhora. Eu sei que o pastor não está falando comigo, porque comigo, graças a Deus, não acontece essas coisas na igreja, não. Nem no meu trabalho, né? Mas cada dia que passa, eu quero melhorar. Eu quero buscar mais. E se eu estiver fazendo alguma coisa, Senhor, que não te agrada, fala comigo. Pode me acordar de madrugada, pode puxar meu pé, pode fazer dormindo, orando, porque como você primeiro em mim, depois através de mim. Então, eu tenho que melhorar muito, né? Todo dia é uma conversão, todo dia. A igreja nos ensina bastante, né? E a escola bíblica, para mim, é a melhor parte. Amo a escola bíblica, eu amo. Para mim, o culto é importante, estar em união com os irmãos é importante, mas desde a escola bíblica, para mim, sempre foi. Porque quando você tem uma escola bíblica, um estudo, que você presta a mesma atenção que você aprende, se você for embora, nem terminar de assistir o culto, você já está ali, ó, cheio da unção, porque, olha, a escola bíblica é o essencial, não pode acabar, não pode. O café teológico também que eles estão fazendo, eu achei muito bom, né? Eu fui uma ou duas vezes só. Nossa, foi muito enriquecedor, muito. Muito bom, Vai ter agora de novo. É domingo agora? Nós estamos fazendo as leituras dos estudos que já fizemos, estamos fazendo só uma base para a Tati postar lá na EBD para o café teológico. Mas vou ver se eu consigo ir. Nossa, é muito bom, acrescenta muito. Bom, então era isso, Gil. Vamos orar para a gente? Vamos. Pode orar para a gente? Posso. Pai amado, Pai querido, como é bom, Senhor, esse momento de aprendizado, Senhor. Que nós possamos buscar mais de Ti, aprender mais de Ti, Senhor. Como nós falamos, né? Primeiro em mim, depois através de mim, Senhor. Que as pessoas possam ver em nós o nosso testemunho. Não, a gente não precisa forçar nada, Senhor. Não precisa. É bom falar da Tua palavra, mas que nós possamos levar a Tua palavra através do nosso testemunho, Senhor. Cada dia que passa eu aprendo mais e eu quero aprender mais de Ti, Senhor. Sempre me dá essas orientações, nos abençoa, Senhor,
abençoa a vida da Cris, abençoa a vida das minhas irmãs que não puderam estar nesse momento de aprendizado, mas elas vão ter a oportunidade de ver, Senhor. Senhor, sempre, sempre nos dá força, Senhor, nos mantenha forte, nos faz umas mulheres sábias, Senhor. Dá uma noite agora abençoada, Senhor, um sono tranquilo, o sono do justo, Senhor. E amanhã um dia de trabalho na tua direção, Senhor. É o que eu oro desde já, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deixa eu parar de gravar aqui. Gil, não sei se eu falei do primeiro em mim, depois através de mim, mas a Denise tem um livro desse, você chegou a ver? Não. Não? Nossa, a gente fez. Foi esse livro aqui. Nós fizemos no início do ano 40 dias de propósito de jejum e oração. No dia 1º de janeiro, contamos 40 dias seguidos. É muito bom o livro. Não está aqui, porque eu estou em São Paulo, mas a gente teve grandes experiências. Nossa, aí a irmã Luciana estava ali passando por luto, né, a pastora. A gente acabou juntando todo mundo para estudar esse livro. A gente fez também através de vídeo. Aí tinha a leitura que a Denise mesmo fez, e aí a gente fazia um vídeo com comentários sobre o tema. Mas são bem enriquecedores. Quando eu conheci vocês, comecei a participar, já foi esse daqui. Já foi? Sábias em Construção, é. Nossa, depois, se você quiser entrar lá no YouTube, tem lá, acho que só a minha parte, que é a parte da reflexão. Aí precisaria do livro para acompanhar certinho, né? Esse outro agora que eu comprei, ele também é bem importante, né? Eu vejo só pouquinho. Olha, a Tati já está me mandando mensagem aqui, saber. Ela me chama Tia Gil. Tia Gil, você conseguiu fazer a leitura? Vou fazer agora a minha leitura e mandar já para ela. Vai lá então, Gil. Que ela tem que postar amanhã, que eu fiquei com o segundo dia. O primeiro dia é dela, hoje é o meu. Eu tenho que postar duas leituras, que é para ela postar de manhã e à tarde. Vou fazer aqui, amor. Então tá, fica com Deus. Aí quinta-feira eu vou estar na igreja, eu levo o seu livro, tá? Eu tô vendo com a Denise aqui como é que vai funcionar o curso amanhã, né? Eu não sei se eu consigo fazer online por causa do trabalho. Eu vou pegar depois a gravação. Se eu conseguir, eu entro, mas não vou conseguir ficar focada, né? Que eu vou estar trabalhando. Mas eu tô esperando ela me responder como que vocês vão entrar no curso, tá? Tá. É amanhã de manhã. Tá certo. 8h30 ou 9h. Tu entra, às vezes eu não fico com a câmera ligada. Eu estou no trabalho, mas eu estou escutando. Uhum. Não, eu também. Bom, eu vou estar de casa, talvez eu consiga até ligar a câmera, mas eu não vou conseguir ficar ajudando ela, né? Ele prestando atenção, comentando alguma coisa. Pois tá bom. Tá bom. Um beijo. Fica com Deus. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau.